Vamos ficar por dentro dos principais acontecimentos dos últimos capítulos da novela Quando Me Apaixono, no resumo semanal de 28 de abril a 2 de maio. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Gema tranquiliza Honório, Matias e Adriana ao dizer que o caso entre Germano e Roberta não afetará a sociedade deles nas empresas Monterrubio, pois não tem a intenção de prejudicá-los. Renata e Marina encontram Saul em um cassino. Saul se assusta ao vê-las e sai correndo. Aníbal consegue entrar no computador de Augusto e mostra para Carlos, Lázaro, Matilde e Alisson todas as informações que Augusto conseguiu sobre Marina e Saul e uma passagem de avião no nome de Jerônimo Linhares para viajar de Tijuana ao México. Renata e Marina pedem a ajuda dos seguranças do cassino e conseguem pegar Saul. Renata pergunta por que ele mentiu sobre Marina ter ido embora com Jerônimo. Saul diz que fez por dinheiro, pois precisava pagar as suas dívidas de jogo e diz que foi Augusto Duran quem lhe pagou para fazer isso. Renata fica chocada. Gonçalo, Honório, Matias, Adriana, Regina e Constança conversam sobre Roberto estar ajudando Josefina e chegam à conclusão de que Josefina possa estar no apartamento onde Roberto e Germano se encontram. Gonçalo decide informar a polícia. Enquanto isso, Roberto está no apartamento com Josefina. Josefina dá mais uma aula para sua querida filha sobre o que deve dizer a Gonçalo e Regina sobre o que aconteceu entre ela e Germano. Em Las Vegas, Saul continua contando para Renata e Marina toda a sujeira que Augusto fez. Saul diz a Renata que Augusto tinha tudo planejado, que ele sabia que ela se casaria com Jerônimo, então comprou 3 passagens de avião naquele dia de Tijuana ao México, uma no nome de Marina, uma no seu e a outra no nome de Jerônimo. Saul diz que chamou Jerônimo para conversar, mas diz que jamais falou com ele. Saul diz que estava observando Jerônimo do seu carro, que ele o conhecia, mas que Jerônimo não o conhecia, nunca lhe viu. Então, passa Saul se lembrando de como realmente aconteceu tudo naquele dia. Saul diz que não sabe onde Jerônimo está. Renata diz que então ele terá que acompanhá-las até o México. Jerônimo está melhorando aos poucos e Sabina diz ao seu amigo que ele terá que ir ao Vale de Guadalupe procurar por Matilde e Lázaro. No aeroporto, Saul diz que vai ao banheiro e acaba fugindo. Roberta diz a Josefina que já se decidiu e que irá embora com ela para a Suíça. Renata avisa Regina que está voltando para o México e diz que Augusto Durão é responsável pelo desaparecimento de Jerônimo. Renata diz que é muito importante que ninguém saiba de nada até elas chegarem. Roberta está saindo do prédio e dá de cara com Gonçalo, Honório, Matias e a polícia. Josefina vê tudo pela janela. Roberta mente para eles ao dizer que não vê Josefina desde que ela foi presa e que passou a noite ali sozinha. Eles entram no apartamento, mas não encontram Josefina. Depois, Roberta se lembra que Josefina deve ter se escondido no quarto de serviço e diz para si mesma: "É, mãe, por isso você é quem é, minha pessoa preferida." Karina e Aníbal acompanham Alisson ao psicólogo. Carlos paga a Priscila, agradece o que ela fez e lhe deseja boa viagem. Alisson diz ao médico que tem anorexia e que quer se curar. Roberta conversa com Regina e tenta fazê-la acreditar que se apaixonou por Germano, assim como ela se apaixonou por Gonçalo. Regina finge acreditar. Gonçalo chega e Regina diz a ele que Roberta já lhe explicou o que aconteceu entre ela e Germano e diz que acredita que eles devem lhe dar uma oportunidade, pois com eles aconteceu o mesmo quando se apaixonaram, pois ele não era um homem livre. Gonçalo segue o jogo de Regina e Roberta se sente vitoriosa ao pensar que os enganou mais uma vez. Regina diz a Gonçalo que vai ser muito difícil continuarem fingindo que acreditam em Roberta, mas que no momento eles não têm outra opção. Depois, Regina diz a Gonçalo que Renata ligou e disse que Augusto é o responsável pelo desaparecimento de Jerônimo. Roberta liga para Josefina e diz a ela que foi a empregada que as denunciou para Regina. Muito animada, Roberta diz à mãe que fez tudo o que ela lhe aconselhou e que foi como tirar um doce de uma criança. Gonçalo busca Renata no aeroporto e a leva para se encontrar com Regina. Renata está ansiosa para continuar procurando Jerônimo, mas nota que eles estão estranhos e pergunta o que está acontecendo.
Regina diz a Renata que descobriram outra coisa que diz respeito às duas. Renata se preocupa porque Regina está chorando e pergunta por que ela está olhando daquele jeito. Renata pede para Regina não chorar porque a faz recordar coisas da sua infância. Renata se lembra de um momento que viveu com Regina na sua festa de aniversário de 1 ano e também de quando Roberto deu o pingente com a letra R para Regina. Renata diz que Regina faz recordar de coisas muito estranhas, como dela e da sua mãe, Dona Carla. Regina diz a ela: filha, não é estranho, porque os olhos e a alma não se enganam. As recordações que você tem são reais. Minha mãe, Roberto, você e eu estivemos juntos nessa festa como a família unida e feliz que éramos. Renata, achando tudo muito estranho, pergunta: como? Como a família unida e feliz que éramos? Então Gonçalo diz a ela: Renata, Isidro descobriu na investigação que a filha de Regina, a que ela estava procurando durante todos esses anos, não é a Roberta. Regina, emocionada, diz: a filha que arrancaram do meu lado e a que busquei por todos esses anos e que agora não resta nenhuma dúvida é você, Renata. É você, meu amor. Em uma cena linda e emocionante, Regina diz a Renata que ela é a sua pequena, a sua bebê, e a abraça. Adriana pede a ajuda de Selena para desmascarar Roberta. Renata chora muito quando Regina diz que tudo o que ela recorda não é fruto da sua imaginação. Gonçalo diz a Renata que ela é a filha de Regina e Roberto, que ela é a filha do amor. Regina diz a Renata que tem orgulho de ter uma filha como ela. Renata pega as mãos de Regina e pede para ela dizer se de verdade é mesmo a sua mãe. Renata diz a Regina que isso é um milagre de Deus e que sempre quis ter uma mãe como ela, porque ela é tão perfeita, tão generosa e tem tanta luz e é sua mãe. Renata não cabe em si de tanta felicidade e chora nos braços de Regina. Germano chega em seu apartamento e se surpreende ao ver Josefina. Josefina diz a ele que é uma amiga de Roberta e que ela lhe permitiu ficar ali. Germano não gosta e diz a Josefina para ela sair do apartamento no dia seguinte. Depois, Germano liga para Roberta e reclama pelo atrevimento dela em ter emprestado o seu apartamento para uma amiga dela. Germano diz que quer a amiga dela fora do seu apartamento, diz que Gemo colocou para fora de casa e que a sua relação com a esposa e com ela terminou. Roberta fica furiosa. O detetive chega em A Bonita e Carlos e Antônio contam para ele sobre o envolvimento de Augusto no caso de Jerônimo. Lázaro e Alzira tramam um plano para provar que Augusto está por trás da morte de Ezequiel. Renata chega em casa falando ao celular com Carlos. Roberta ouve quando Renata diz a Carlos que Augusto é o culpado pelo desaparecimento de Jerônimo. Depois, Regina diz para Renata ir para o seu quarto descansar. Renata diz que sim, vai saindo e dizendo muito obrigada, Regi. Então ela volta, pega as mãos de Regina e diz: muito obrigada, mamãe. As duas se abraçam. Gonçalo diz a elas para lembrarem de que Roberta não deve saber nada, porque já chegou a hora de acabar com todas as mentiras, e que no momento o único jeito de fazer isso é ficando em silêncio. Renata diz baixinho: está bem, nós entendemos, mas é grande a emoção, não é verdade, mamãe? Regina diz: assim é, filha. Renata agradece a Regina por não ter deixado de procurá-la e diz que saber que é filha dela a reconcilia com a vida e diz que agradece profundamente a Deus por ter a sua mãe com ela. Enquanto isso, a cobra criada Roberta avisa Augusto que Renata já sabe que ele está envolvido no desaparecimento de Jerônimo e que pela manhã darão parte dele à polícia. Augusto fica furioso e diz a Roberta para ela não se preocupar, pois não o pegarão. Augusto diz: antes que eles me encontrem, Renata e eu vamos estar muito longe e ninguém voltará a nos ver. Sabina manda o seu amigo ir buscar Matilde e Lázaro para eles verem se o homem que ela está cuidando é o patrão deles. Gonçalo e Isidro contam tudo para Luciana e pedem a ajuda dela para comprovarem se Roberta é cúmplice ou não de Josefina. Renata compartilha sua felicidade com Adriana ao falar sobre a mãe. Selena chega para falar com Renata. Na frente de Roberta, Selena conta para Renata que Roberta foi amante de Augusto.
O amigo de Sabina chega a Bonita e diz a Carlos e Lázaro que ela os espera na sua casa para verem se o homem que procuram é o mesmo que ela encontrou caído no barranco. Renata se lembra de quando Roberta chegou na fazenda de Augusto e disse que ela foi por ser amante de Augusto, não porque seu pai e sua mãe mandaram. Com o maior cinismo, Roberta diz: é sim, Augusto e eu fomos amantes. Renata fica sabendo que Jerônimo já sabia e a Adriana diz para ela se lembrar que ele lhe disse muitas vezes que Augusto não era o que ela pensava. Roberta fica furiosa por todos os seus podres estarem saindo à luz. Renata, nervosa, diz a Adriana que ela não sabe a vontade que ela tem de falar com Augusto e dizer que já sabe de tudo e exigir que ele lhe diga o que fez com seu marido. Depois, ela conta para Regina que Roberta era amante de Augusto. Germano se desculpa com Matias e Honório pelo que aconteceu com Roberta e depois comenta com eles que Fina estava no apartamento dele. Roberta leva Josefina para se esconder em um hotel. Gonçalo e Regina querem que Renata vá ao banco para receber a sua herança. Renata diz que nesse momento a única coisa que quer é encontrar o seu marido e nada mais. Lázaro e Carlos chegam à casa de Sabina e reconhecem Jerônimo. Sabina diz que Jerônimo chama por Renata sem parar. A polícia chega ao hotel para prender Augusto, mas são avisados de que ele não está mais ali. Renata fica feliz ao saber que encontraram Jerônimo. Carlos diz a Renata que Jerônimo não reage a não ser em alguns momentos quando diz o nome dela. Carlos coloca o celular no ouvido de Jerônimo para Renata falar com ele. Renata diz: meu amor, Jerônimo, sou eu, a Renata. Você não pode se dar por vencido. Seu filho e eu precisamos muito de você. Jerônimo, por favor, acorda. Você não pode nos deixar. Você tem que viver, meu amor. Você não pode desistir. Não desista nunca, por favor. Jerônimo, vamos ser papais de um bebê do nosso amor. Jerônimo começa a reagir e Renata continua falando. Jerônimo, se lembra de tudo o que temos vivido para podermos ficar juntos, meu amor. Renata implora para o seu amor se agarrar à vida. Renata chora tão bonitinho e diz: porque se você se vai, Jerônimo, você vai levar contigo a minha vida e a do teu filho. Por favor, não vai. Jerônimo, por favor, acorda, meu amor. Depois de tudo que houve, Jerônimo diz: Renata, onde você está, meu amor? Renata, eu te amo e só quero estar junto a ti. A polícia vai procurar Augusto na fazenda. A empregada diz que não sabe nada dele e que talvez o capataz saiba onde ele está. Melésio ouve a conversa escondida e sai às pressas. Enquanto isso, o coisa ruim Augusto está escondido em seu barco, ainda acreditando que Jerônimo está morto. Jerônimo abre os olhos e pergunta onde Renata está. Renata diz: estou no México, meu amor, mas nesse mesmo momento vou para aí e em algumas horas nós vamos estar juntos de novo, minha vida. Jerônimo diz para Renata: meu amor, eu quero te ver, eu quero te abraçar, não demora, vem logo, por favor. Depois, Carlos diz para Renata que quando ela chegar em Tijuana, que ligue para ele e ele lhe dirá como chegar até a casa de Sabina. Renata comemora com os pais e Adriana por Jerônimo estar vivo. Jerônimo pergunta como chegou até a casa de Sabina. Lázaro diz a ele que Sabina o encontrou depois que ele levou uma surra de alguns homens e pergunta se ele não se lembra de nada. Jerônimo diz que se lembra dos homens de Augusto Duran. Carlos e Lázaro ficam furiosos. Carlos pergunta se Jerônimo não se lembra de como eles o pegaram. Então passa Jerônimo se lembrando de como tudo aconteceu. Lázaro e Carlos dizem que é melhor que Augusto e seus homens pensem que Jerônimo está morto. Lázaro pede para Carlos ligar para Renata e dizer para ela não comentar com ninguém que Jerônimo está vivo, pois é a única forma de pegarem Augusto e seus homens. Honório diz a Gonçalo que agora eles têm quase certeza de que Roberta e Josefina são aliadas. Regina diz a Gonçalo que Carlos ligou novamente e pediu descrição. Renata diz a Gonçalo e Regina que espera que eles entendam que ela não poderá ir ao banco com eles à tarde, pois quer estar com Jerônimo porque ele é a sua prioridade. Carlos avisa Matilde e Manuela que encontraram Jerônimo. Carina chega e conta para elas que está grávida. Elas comemoram. Melésio diz a Alzira que a polícia foi buscar o seu patrão, mas que ele não está lá e duvida que ele volte.
Alzira finge estar preocupada com o salário de Ezequiel que Augusto lhe prometeu e, jogando charme, pede para Melésio lhe dizer onde Augusto está para ir procurá-lo. Melésio, o babacão, não resiste ao charme de Alzira e diz que Augusto está no mar em um barco. Quando Renata e Adriana estão saindo para ir ao encontro de Jerônimo, Roberta chega. Elas disfarçam e não dizem para ela para onde estão indo. Regina diz a Roberta que à tarde irão ao banco para ela assinar alguns papéis e enfim poder receber a sua herança. Quando Regina sai, Roberta diz que tem pressa de receber logo esse dinheiro para ir embora o quanto antes dali. Gonçalo conversa com Honório e Matias sobre o plano de desmascararem Roberta. Roberta liga para Augusto, diz que não tem certeza, mas que talvez Renata foi para a Ensenhada e conta também que Renata já sabe que eles são amantes. Augusto fica irritado e diz que Roberta tem que negar, pois Renata nunca deve ter certeza que entre eles houve algo. Renata avisa Marina que Jerônimo apareceu, que está ferido, mas vivo e bem. Marina agradece e diz que se ela não se importar, irá para o Vale de Guadalupe. Renata diz que não tem nenhum problema. Jerônimo diz a Carlos que está confuso, pois pensa que é Renata que está esperando seus filhos e não Marina. Carlos diz a Jerônimo que ele não está confundindo nada e diz: Marina está esperando seus gêmeos, mas Renata também está grávida. Jerônimo fica emocionado e pergunta se não está alucinando. Carlos conta para Jerônimo quando Renata ficou sabendo que estava grávida e conta para ele tudo o que aconteceu no dia do casamento deles e tudo o que Saul fez para convencê-los de que ele havia ido embora com Marina. Regina, Gonçalo e Roberta vão ao banco. Luciana diz a Roberta que já comprovaram que ela e Regina Gamba Soberon são a mesma pessoa. Luciana entrega a ela sua nova certidão de nascimento e o cheque com o valor da herança. Roberta não disfarça sua alegria e diz: agora sim sou milionária. Gonçalo ironicamente diz: uau, e você gosta de ser milionária, Roberta? Roberta diz a Regina: ah, mamãe, você não sabe como estou feliz nesse momento. Josefina consegue uma arma e diz para si mesma: chegou o seu momento, chegou a hora da minha vingança final. Gonçalo aconselha Roberta a investir o dinheiro da herança e oferece a ela que as mesmas pessoas que cuidam do seu dinheiro a ajudem. Roberta diz a Gonçalo: eu te agradeço muito, pai, mas acho que já é hora de aprender a ser independente, a me cuidar só e tomar minhas próprias decisões do que vou fazer com a minha vida e o meu dinheiro. Regina fica só observando a cara de pau de Roberta. Luciana diz a Roberta que o dinheiro só ficará disponível no dia seguinte, depois que ela completar 25 anos. Regina diz: bom, mas você não tem nenhuma pressa de receber o dinheiro, não é mesmo? Sem graça, Roberta diz que não tem pressa. Roberta se encontra com Josefina e diz a ela que já é legalmente filha de Regina. Roberta mostra o cheque para Josefina. Josefina vibra ao ver o valor do cheque e diz que em breve elas duas começarão uma nova vida na Europa. Roberta diz a Josefina que as coisas serão diferentes, pois não vai mais deixar que ela controle a sua vida como tem feito até agora, porque se for assim, seguirá sua vida sozinha. Josefina sorri e diz: quanta segurança te dá o dinheiro, filha? Roberta diz: aprendi com você. Josefina diz que tem que reconhecer que a filha foi uma ótima aprendiz e com aquele cheque já está graduada. Cobra a mãe e cobra a filha, comemoram achando que seu plano está dando tudo certo. Aníbal e Alisson pegam Renata e Adriana no aeroporto. Renata é observada. Augusto é avisado que ela já chegou. Augusto diz que já sabem o que devem fazer e que não quer erros. O imundo diz que Jerônimo deve estar se retorcendo de ciúmes e sorri maquiavelicamente. Carlos liga para Renata para ela falar com Jerônimo. Jerônimo diz que está muito feliz em ouvi-la e que ela não sabe como ele a quer tê-la em seus braços. Renata diz que logo estará com ele e que o encherá de beijos e abraços. Jerônimo diz a ela que já sabe que serão papais. Renata diz que é verdade, que eles terão um bebezinho, fruto do amor deles. Jerônimo diz que não pode acreditar em tanta felicidade.
Renata diz que tem muitas coisas para contar para ele, mas que no momento ela quer que ele saiba que ela o ama. Nesse momento, uma caminhonete atravessa na frente deles na estrada e Adriana grita. Os homens de Augusto atiram. Eles pegam Renata e a drogam. Eles batem Aníbal. Enquanto 2 dos homens levam Renata para a caminhonete, eles atiram em Aníbal e Adriana e Alisson gritam desesperadas. Jerônimo, desesperado, diz que não sabe o que aconteceu, diz que escutou gritos de uma mulher e que logo a ligação caiu. Aníbal, ferido na perna, diz a Adriana que um dos sequestradores é empregado do seu pai. Carlos liga no celular de Renata. Adriana, desesperada, diz que Aníbal reconheceu um dos homens de Augusto e diz que eles levaram Renata. Jerônimo, aflito, pede o telefone. Adriana, aos prantos, diz a ele: Jerônimo, levaram Renata, foram os homens de Augusto e Aníbal está ferido. Sem se importar com seu estado, Jerônimo diz aos amigos para o ajudarem que irão atrás de Renata imediatamente. Adriana avisa Matilde o que aconteceu com Renata. Manuela se desespera com a notícia e Matilde e Alzira vão buscá-los na estrada. Enquanto isso, Augusto é informado que já estão com Renata. Adriana liga para Gonçalo e lhe dá a notícia de que Augusto sequestrou Renata. Regina se desespera.